Vamos lá então, agora sim, né? Com já revisões zeradas, né? A gente tem o tema novo, abdômen agudo vascular, para desenvolver. Então, no abdômen agudo vascular, a gente tem que diagnosticar o abdômen agudo vascular, conhecendo o quadro clínico, exame físico e quais exames solicitar, conhecer as principais etiologias do abdômen agudo vascular e conhecer a conduta em caso de abdômen agudo vascular. São 8 questões, né? Uma discussão um pouco densa. Causa mais comum de isquemia aguda do intestino, dissecção aórtica, tromboembolia arterial, ligadura vascular iatrogênica, displasia fibromuscular ou Takayasu. Acredito que se for dissecção aórtica, é difícil, né? Complicado. Então acredito que tromboembolia arterial vai ser a etiologia mais comum mesmo, né? Embolia arterial é bastante comum. As causas mais comuns de isquemia mesentérica aguda são embolia arterial, doença coronariana, insuficiência cardíaca, valvulopatia, fibrilação, história de embolia, isquemia não eclusiva, estado de baixo fluxo, no choque, por exemplo, né? Vasoconstrição esplâncnica, trombose arterial, aterosclerose generalizada, trombose venosa, estados de hipercoagulabilidade, condições inflamatórias, pancreatite, diverticulite, trauma, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e hipertensão portal. Né? Essas vão ser as nossas causas mais comuns aí, perguntinha do Einstein 2020. Hospital das Clínicas da FAMEMA, R1 2020. Vamos deixar claro aqui, melhor, né? Homem de 74 anos comparece ao setor de emergência com quadro de dor abdominal de forte intensidade de aparecimento a 1 hora após almoço. Apresenta como antecedentes tabagismo, estenose de carótida direita, já submetida a implantes de prótese, coronariopatia, submetida a angioplastia e colocação de stent, amputação de membro inferior direito em virtude de trombose arterial. Qual que é a história desse meu paciente aqui? Esse paciente é o paciente que manda trombo. Ele é o que manda trombo, né? Antecedentes de tabagismo aí já é fator de risco. Ele já tem estenose de carótida direita, provavelmente por esclerose, né? Já foi submetido a implante, é coronariopata, teve amputação de membro inferior direito. Então esse é o paciente que manda trombo, esse é o paciente que isquemia tecido. E aí, vamos seguir aqui na questão. O exame físico mostra abdômen distendido, levemente doloroso, palpação profunda, apesar de dor intensa que o paciente refere. E esse é o quadro clássico, né? Abdômen agudo vascular tem uma discrepância muito grande entre a dor do meu paciente, né, o que ele está referindo, e o que eu consigo achar do exame físico. Né? Esse é o grande ponto onde a gente vai caminhar para o diagnóstico de abdômen agudo vascular. Além dos dados epidemiológicos aqui, né, a idade elevada, etc. Ruído hidráulico presente e diminuído sem ascite. O principal diagnóstico a ser considerado nesse caso é isquemia intestinal por trombose da artéria mesentérica superior. Eu acredito que seja isso mesmo. Abdômen agudo vascular por trombose da artéria mesentérica inferior. E aí, superior ou inferior isquemia a mais? É duro, né? Isquemia intestinal por trombose, pá. E abdômen agudo vascular por trombose da artéria mesentérica inferior. Bom, eu vou criar um raciocínio em relação a esse tema que vai usar uma lógica bem básica, na verdade, né? As estruturas que surgem mais superiores são estruturas maiores do que as inferiores. Agora, qual que isquemia mais comumente? Esse dado epidemiológico eu não tenho. Então, eu sei que como a estrutura inferior é menor do que a estrutura superior, eu vou tentar chutar a artéria mesentérica inferior. E aqui a última questão, enterite necrotizante por trombose da veia mesentérica inferior. Né? Enterite, eu estou falando de afetação na luz intestinal, e não é o caso. Então vou ficar com a artéria mesentérica inferior. Só que, por outro lado, nesse raciocínio, né, a estrutura de baixo é menor. Só que a estrutura de cima está antes na circulação. Né? A estrutura de cima está antes na circulação. Aqui a gente está falando de veia. Não. Aqui a gente está falando de veia. Ah, tá. Aqui a gente está falando de artéria. Isquemia intestinal por trombose da artéria mesentérica superior. Tá antes na circulação, né? Então, maior a chance do trombo atingir uma estrutura que está antes, ou maior a chance do trombo travar numa estrutura que é menor. Beleza.
Então é isso aí. Trombose da artéria mesentérica superior, né? Maior a chance do trombo parar numa estrutura que está antes do que na inferior que está depois. E aí vamos dar uma olhada no raciocínio aqui que é proposto pelo Hardwork. O abdômen agudo-vascular costuma se apresentar com dor abdominal intensa, súbita, com o paciente chegando rapidamente ao PS, apresentando destaque cardíaco, taquipneico, agitado e mau estado geral. O grande achado do abdômen agudo-vascular é a desproporção entre clínica e exame físico, né? Foi o que eu acabei de falar. Ao examinar o abdômen, geralmente notamos uma distensão abdominal e não percebemos sinais de peritonite no início dos quadros. O paciente queixa de muita dor, mas tem poucos achados no exame físico. Em relação aos exames, costuma apresentar uma grande leucocitose com desvio à esquerda, acidose metabólica e aumento do lactato. A principal causa é a embolia da artéria mesentérica superior, geralmente em paciente com fibrilação atrial. Né? Não tem uma explicação do porquê que é a mesentérica superior, mas a gente vai responder mesentérica superior na maioria dos casos, então essa é a ideia. Mulher, USP Ribeirão Preto, R1 2017. Mulher de 75 anos, há 2 dias apresentadora abdominal mesogastro de caráter progressivo, associada à piora do estado geral e prostração. Familiares relataram 3 episódios de vômito com conteúdo escurecido e evacuações sem alteração do aspecto das fezes. Há cerca de 2 horas, a paciente encontra-se torporosa e pouco responsiva. Familiares relataram também que a paciente hipertensa sofreu um AVC há 6 meses que resultou numa sequela motora leve. As medicações de uso diário consistem em captopril, AS, varfarin. Ao exame físico, apresenta-se mau estado geral, temperatura axilar de 35 graus, frequência cardíaca de 140. Por que essa temperatura axilar vai para 35? Vai para 35, né? É um mecanismo de resposta que imagino que seja natural, né? Então eu estou tendo isquemia de uma região do corpo, né? O corpo vai tentar vasodilatar por ali para tentar perfundir, né? Utilizando seus colaterais, aquela região no corpo, e aí vai tirar sangue do centro, né? E aí vai tirar sangue da periferia. Frequência cardíaca de 140, e aí o paciente vai entrando em choque, ou ela estava entrando em choque de fato, né? Vamos dar uma olhada aqui, às vezes é uma isquemia aguda do miocárdio também, em que ela entrou em choque e aí essa temperatura axilar cai. Frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto, ritmo cardíaco irregular, frequência respiratória de 30. Esse ritmo cardíaco irregular aqui pode ser uma fibrilação. Pressão arterial de 70 por 40, né? Exatamente, né? O raciocínio é esse, né? O paciente vai entrando em choque. Abdômen globoso e pouco distendida a palpação. O paciente não expressa dor, não há sinal de piora da dor à descompressão brusca e a ausculta apresenta ruídos hidroaéreos diminuídos. Os exames laboratoriais disponíveis até o momento são hemograma de 10.5, tá baixo já, plaqueta de 110, hemograma de 10.5 e a gente tem dor abdominal e mesogastro associada à piora do estado geral. E vômitos com conteúdo escurecido, né? Vômito com conteúdo escurecido. Bastonete de 15, segmentado 55%. Então tem o desvio à esquerda aqui, né? 25.000 de leucócito. Gasometria, ela tá acidótica, 7.16. E a PCO2 está 31, ou seja, essa acidose aí é metabólica. A PO2 86, HCO3 14, né? Que está demonstrando para mim que a acidose de fato é metabólica, né? Eu estou usando o meu bicarbonato como tampão. Lactato 9.6, amilase 304, 2 vezes quase, né? O limite superior. Qual a principal hipótese diagnóstica? Tá bem claro, né? Eu estou estudando abdômen agudo vascular, tem que ser algo nesse sentido, né? Pancreatite aguda não vai ser, eu só tenho um valor de amilase. É bom a gente construir raciocínio, né? Porque tá bem clara a resposta. Então, pancreatite aguda não vai ser, eu só tenho um valor da amilase aqui, e tem um monte de outros comemorativos de que não é pancreatite. No quadro da pancreatite, as características clínicas aí são bem floridas em relação à pancreatite, sobretudo a dor, né? A dor deve me
Bom, para diagnosticar pancreatite eu vou usar o quadro clínico muito sugestivo mais amilase lipase 3, 5 vezes limite superior da normalidade ou a tomografia. Eu não tenho esses dados. Abdômen agudo obstrutivo. No abdômen agudo obstrutivo eu ia ter uma grande distensão, né? E a gente não tem pouco abdômen globoso e pouco distendido, a palpação para assistir no expressador, no sinal de pior. Aneurisma roto de aorta abdominal. Vamos ver, fazer um raciocínio aqui do porquê que não vai ser aneurisma roto de aorta abdominal. Aqui. O que eu tava. Bom, talvez eu ia ter mais indícios de que esse aneurisma existia antes ali, né? De que esse aneurisma existia antes. Mas o que eu vou pensar é que esse quadro está arrastado, né? Esse quadro está arrastado. Com dor abdominal mesogástrica, caráter progressivo, né? Se eu tivesse o aneurisma roto, eu não ia ter 2 dias de aneurisma roto, né? Que mulher de 75 anos usando Warfarin vai ter 2 dias de aneurisma roto, né? Probabilidade mínima, né? Então, isquemia mesentérica é a resposta para a questão e tá certo, é isso aí. Unifesp, R1 2017, homem de 78 anos, de idade, referiu a um dia dor abdominal intensa, inapetência, náusea e uma evacuação líquida sanguinolenta. Estava em estado regular geral, taquicárdico com abdômen plano flácido, ruídos hidráulicos diminuídos e DB negativo. Exames iniciais mostraram leucocitose, lactato elevado e fibrilação atrial, né? É a fibrilação que manda o trombo. Qual é o próximo exame a ser solicitado? Angiotomografia abdominal, se não me engano, né? Angiotomografia, a ortografia, não, angiotomografia abdominal, em que eu consigo ver os vasos abdominais, né? Esse é o método diagnóstico padrão ouro aqui. Hospital Universitário de Jundiaí, né? FMJ 2018. Uma variedade de doenças e síndromes pode causar isquemia mesentérica aguda ou crônica. A isquemia aguda representa uma emergência cirúrgica frequentemente fatal, em grande parte pelo desafio do seu diagnóstico na prática médica. Né? Não é nem o procedimento cirúrgico em si, é a demora diagnóstica que vai fazer com que a gente tenha um grande acometimento ali no intracirúrgico no momento de operar. Marque a alternativa incorreta. As principais causas de isquemia mesentérica são embolia arterial, trombose arterial e isquemia não oclusiva por hipofluxo, né? No caso de choque. Essa está correta para mim. O tratamento inclui correção dos distúrbios metabólicos e da causa vascular e ressecção do segmento intestinal ressecado. Ressecado? Necrosado aqui. Mas com certeza, o tratamento deve incluir essas correções. A tomografia computadorizada não é útil no diagnóstico, isso é um absurdo, né? É o padrão ouro. O quadro clínico inclui dor abdominal inespecífica, usualmente desproporcionada aos achados no exame físico. É isso mesmo. E os exames laboratoriais podem demonstrar leucocitose importante, aumento do hematócrito, aumento da amilase e acidose metabólica. Perfeito, né? Uma descrição exatamente do que a gente vai achar no laboratório, mas a tomografia, como assim? A tomografia é utilíssima, né? O padrão ouro para diagnosticar essa condição. Paciente Amhiggs, R3. Perguntinha de R3 me mata. Vamos lá. Paciente de 78 anos, é atendido no pronto-socorro com história súbita de dor abdominal difusa, náuseas e vômitos e poucos episódios de diarreia com coágulos sanguíneos. Com coágulos sanguíneos, né? Então eu tenho obstrução ali, gera aquela êxtase, eu começo a ter necrose da luz e aí acabo derrubando o coágulo ali no sangue. Eu tenho certo grau de peristase que joga para fora esse coágulo. Há 3 dias havia sido atendido no mesmo serviço com fibrilação atrial aguda e tinha histórico de doença arterial coronariana controlada, né? Bom, tá aí, isso aí. 78 anos, dor abdominal aguda, não tenho um exame físico que me mostra achados de peritonite, não tenho exame físico que me dá muitos dados, e eu tenho essa descarga de coágulo sanguíneo aqui pelo ânus, que vai chamar a atenção. A cenário alternativa que corresponde à sua primeira hipótese diagnóstica e à investigação inicial. Então vamos olhar primeiro para a hipótese, né? Isquemia mesentérica por trombo arterial? Pode ser. Sangramento hemorroidário secundário ao... Não é isso aqui. Síndrome paraneoplásica secundária ao adenocarcinoma de reto. Não é isso daqui.
né? Eu ia ter mais informações aqui na questão. Doença inflamatória intestinal, também não é isso daqui. Então eu vou ficar entre A e E. O que eu vou fazer aqui? A. Teste de coagulação sanguínea, proteína S, anticorpo, anticoagulante lúpico e hemograma completo. E aqui? Hemograma completo, teste de coagulação sanguínea, gasometria arterial, amilase, lipase, tipagem sanguínea e enzimas cardíacas. Enzimas cardíacas para fazer um diferencial, talvez, né? Enzimas cardíacas aqui para fazer um diferencial. O anticorpo lúpico aqui, anticorpo anticoagulante lúpico, vou responder e tá certo. É isso aí, essa é a resposta correta. Tomografia computadorizada pode auxiliar o diagnóstico, principalmente angio-TC, pois identifica o ponto de obstrução vascular. O tratamento inclui hidratação, correção dos distúrbios e ressecção do segmento intestinal isquêmico, né, o necrosado. Mais duas perguntinhas aqui para a gente finalizar. PSU, Minas Gerais, R1 2017. Mulher de 74 anos, portadora de insuficiência cardíaca secundária. A cardiopatia hipertensiva compareceu... Como é que é? Mulher de 74 anos, portadora de insuficiência cardíaca secundária. A cardiopatia... Então essa vírgula aqui está mal. Secundária, cardiopatia hipertensiva. Compareceu à consulta médica para controle. Então vamos lá. Pressão arterial estava controlada, a insuficiência cardíaca estava compensada. Porém, o médico constatou que ela havia emagrecido aproximadamente 9 quilos desde a sua última consulta há 6 meses. Interessante, né? Sempre emagrecimento sempre faz a gente pensar em neoplasia. Quando questionada sobre hábito alimentar, a paciente informou que vinha apresentando dor abdominal difusa que surgia 30 minutos após as refeições e durava 3 horas. 2 a 3 horas. Como a dor era pior quando ingeria maior quantidade de alimento, principalmente se gorduroso, ela não estava se alimentando bem menos para evitar o sintoma. Tá aí, né? Essa é a história aí, né? A gente tem isquemia crônica aqui. O exame do abdômen não evidenciou alterações. Hemograma, função renal e íons e enzimas hepáticas estavam dentro da normalidade. Dentre as condições relacionadas abaixo, qual é a que mais explica o quadro apresentado pela paciente? Eu pensaria aqui, talvez, em uma pancreatite crônica, algo nesse sentido, mas não tem essa opção aqui. Coledocolitíase, 30 minutos após as refeições, durava de 2 a 3 horas. Essa questão aqui é difícil de não responder coledocolitíase, né? A isquemia mesentérica crônica encaixa bastante pela idade aqui, pelo mulher de 74 anos, né? E tem risco cardiovascular, alto risco cardiovascular. Úlcera péptica hemograma, função renal, íons, enzimas hepáticas estão dentro da normalidade. Úlcera péptica, por que eu descartaria úlcera péptica aqui, né? Porque eu tenho que pensar num cenário de simulado, né? Tem que pensar num cenário simulado para poder responder essas questões. Bom, essa é a historinha, né? A idade da minha paciente e esse meu histórico aqui é o que estão, né? Me levando a pensar em isquemia mesentérica crônica, né? Essas são as principal fator etiológico é a arteriosclerose, classicamente apresenta dor pós-prandial, angina abdominal, ou claudicação abdominal, ou ângulo abdominalis, que ocorre na região periumbilical, caracteristicamente de 15 a 30 minutos das refeições, irradiando-se ocasionalmente para o dorso, melhorando gradualmente e retornando na próxima refeição. Perda de peso é comum, ocorre devido à diminuição da ingesta alimentar por medo da comida que causa dor, né? No entanto, é necessário realizar um diagnóstico inicial com outras causas de dor abdominal e perda ponteral, como leuplasias, pancreatite crônica, o que eu pensei, e úlcera péptica. E última pergunta, então, do nosso abdômen agudo vascular, né? Eu já acertei 7 de 8, vamos ver se a gente consegue fechar. SURCE, nossa, as perguntas do SURCE geralmente me pegam também. Vamos lá, SURCE R1 2016,
Homem de 68 anos encaminhado para a da zona rural com história de dor abdominal de início súbito há 2 dias, com piora importante nas últimas 6 horas e aparecimento de náuseas e vômitos. Vamos ver como é que está esse exame físico. Consciente, orientado, hipotenso, desidratado, taquicárdico com ritmo irregular, né? Esse ritmo qual que é, provavelmente? Fibrilação, né? Esse ritmo provavelmente é fibrilação. Taquipneico, abdômen bastante distendido, porém flácido, apesar de referir dor intensa à palpação profunda. História clássica. Toque retal, ausência de fezes na ampola com raios de sangue na luva. Opa! Com raios de sangue na luva. Aí a gente pensa em, né? Toquei lá, raios de sangue na luva, eu penso em hemorroida, né? Mas com esse restante de quadro clínico, não pode ser isso. Laboratoriais, 18 mil leucócitos, amilase 300, lipase de 100, a lipase não elevou. Lactato de 5 e pH 7.1, tá acidótico também, né? Então, tem 2 questões aqui que estão falando de isquemia mesentérica e aí a conduta mais correta aqui. Encaminhar o paciente cirúrgico para cirurgia de emergência devido à gravidade ou estabilizar o paciente corrigindo a acidose e encaminhá-lo para o centro cirúrgico para cirurgia de urgência. Estabilizar o paciente corrigindo a acidose. É difícil que... Eu não imagino uma cena na vida real em que eu não faça isso. E errou. Eu não consigo imaginar. Vamos lá ver. Nesse caso não há como corrigir a acidose clinicamente, pois a causa é isquêmica. A melhor opção é cirurgia. Mas eu vou tentar... né? A gente vai fazer fluido nesse homem, não tenho dúvida de que vai ser feito fluido para uma tentativa de correção dessa acidose aqui. Mas a indicação é de cirurgia direto. E a gente errou uma das 8 aqui, né? É bom errar um. É bom errar uma sempre. Então... Mas abdômen agudo vascular é uma discussão que é legal de participar. E acho bem legal encarar questões de abdômen agudo vascular nas provas. Vou assistir aqui essa orientação do professor, né? Do nosso professor cirurgião do hard work. Mas é isso aí, tá finalizado aqui. Abdômen agudo vascular, se sente capaz de explicar as habilidades abaixo para alguém, diagnosticar o abdômen agudo vascular, conhecer do quadro clínico, exame físico e quais exames solicitar? Sim. Conhecer as principais etiologias do abdômen agudo vascular também. E conhecer a conduta em caso de abdômen agudo vascular. Aqui eu vou responder que não para que me surjam mais perguntas com a conduta. Porque eu quero essa reafirmação aí de que a conduta não é para corrigir a acidose. Né? Não é para tentar corrigir a acidose. E é isso aí, né? É isso aí.